Notícias: caso que envolve Deolane Bezerra e Gustavo Lima, se desenrola cada vez mais. Abusos em investigação. Ministério Público de Pernambuco critica a condução da juíza em caso que envolve Gustavo Lima e Deolane Bezerra. Os promotores alegam que a juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, demonstra uma aparente falta de imparcialidade e uma paixão pela investigação que compromete o andamento do processo. Mas antes de aprofundarmos a notícia, inscreve-se no canal e ativa o sininho de notificações para ficares sempre atualizado a partir do nosso canal. O Ministério Público de Pernambuco, MPPE, apresentou um recurso ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, TJPE, levantando sérias preocupações sobre a condução da Operação Integration, que investiga supostos crimes de lavagem de dinheiro envolvendo o cantor Gustavo Lima e a advogada e influenciadora Deolane Bezerra. Os promotores alegam que a juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, demonstra uma aparente falta de imparcialidade e uma paixão pela investigação que compromete o andamento do processo. A Operação Integration, realizada pela Polícia Civil, visa apurar possíveis irregularidades financeiras associadas a figuras proeminentes do entretenimento, incluindo Gustavo Lima e Deolane Bezerra, além de empresas de apostas online. A investigação ganhou notoriedade devido ao envolvimento de celebridades e levantou questões sobre a legalidade de suas transações financeiras. Em uma coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Roberto Breiner, expôs as razões do recurso e a tensão existente entre o Ministério Público de Pernambuco e o Judiciário. Breiner enfatizou que, embora respeitem a magistratura, há discordâncias fundamentais sobre o andamento da investigação. A juíza entendeu que tínhamos 3 alternativas: denunciar, pedir novas diligências ou arquivar. Discordamos, pois nossa intenção sempre foi examinar as movimentações financeiras dos investigados, afirmou Breiner. Ele destacou a importância da quebra de sigilo bancário, que ainda está em andamento, como uma etapa crucial para determinar se houve lavagem de dinheiro. A Polícia Civil de Pernambuco já cumpriu diversas diligências desde setembro, que foram encaminhadas ao Ministério Público de Pernambuco em outubro. Entretanto, o promotor Breiner reiterou a necessidade de mais análises, especialmente em relação às quebras de sigilo bancário, para sustentar uma eventual denúncia. Os dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, indicaram operações atípicas, mas, segundo Breiner, essas informações por si só não constituem provas suficientes. O COAF informa uma operação suspeita, mas isso não é uma evidência concreta. Precisamos de elementos objetivos e subjetivos para fundamentar uma denúncia. Breiner também frisou a importância de garantir que os investigados tenham a oportunidade de apresentar suas versões dos fatos. Uma investigação séria deve permitir que os acusados se defendam. Precisamos seguir esse caminho para garantir um processo justo, enfatizou. O Tribunal de Justiça de Pernambuco declarou em nota que seu compromisso constitucional é com a imparcialidade, mas não se manifestou especificamente sobre o recurso do MPPE. A juíza Andréa Calado da Cruz, até o momento, não se pronunciou publicamente sobre as alegações feitas pelos promotores. O desenrolar da Operação Integration e a resposta do Judiciário às alegações do Ministério Público de Pernambuco serão cruciais para determinar os próximos passos na investigação. Enquanto isso, a expectativa é de que novas diligências sejam realizadas para elucidar as movimentações financeiras dos investigados e garantir que todos os procedimentos legais sejam seguidos, respeitando os direitos de defesa dos envolvidos. À medida que a Operação Integration avança, as expectativas em torno do desfecho da investigação aumentam. A questão central permanece: até que ponto as evidências coletadas até agora serão suficientes para sustentar uma denúncia formal contra Gustavo Lima, Deolane Bezerra e outros envolvidos. A continuidade das diligências solicitadas pelo Ministério Público de Pernambuco será fundamental não apenas para esclarecer as alegações de lavagem de dinheiro, mas também para garantir a transparência e a integridade do processo judicial.
A investigação não apenas impacta as vidas pessoais e profissionais dos envolvidos, mas também levanta questões mais amplas sobre a responsabilidade das figuras públicas em relação à legislação financeira. O caso tem gerado um intenso debate sobre a ética no uso de recursos financeiros, especialmente no contexto de operações de apostas, que são frequentemente envolvidas em controvérsias. A reputação de Gustavo Lima e Deolane Bezerra, ambos figuras influentes com grandes seguidores nas redes sociais, está em jogo. A maneira como o público e a mídia percebem a investigação pode influenciar significativamente suas carreiras e a relação com seus fãs. A cobertura midiática do caso também tem sido um fator relevante. Com a atenção voltada para a Operação Integration, os meios de comunicação desempenham um papel crucial na formação da opinião pública. A forma como as informações são apresentadas pode moldar a percepção sobre a justiça e a legalidade das ações dos investigados. A pressão da mídia pode, em alguns casos, levar a um maior rigor nas investigações, mas também pode gerar um clima de antecipação de culpabilidade antes de qualquer decisão judicial. O questionamento da imparcialidade da juíza Andréa Calado da Cruz traz à tona a discussão sobre os desafios enfrentados pelo sistema judicial em manter a neutralidade em casos de grande repercussão. A percepção de que um juiz pode ter uma inclinação pessoal em relação a um caso pode minar a confiança no sistema judicial e levantar dúvidas sobre a legitimidade das decisões tomadas. O equilíbrio entre a transparência das investigações e a proteção dos direitos dos acusados é uma linha tênue que deve ser mantida. Nos próximos meses, a expectativa é de que o Tribunal de Justiça de Pernambuco avalie o recurso do Ministério Público de Pernambuco e decida sobre a continuidade das investigações. Caso as novas diligências solicitem informações adicionais, isso poderá prolongar ainda mais o processo. O Ministério Público de Pernambuco, por sua vez, se vê pressionado a apresentar resultados concretos, enquanto busca assegurar que todas as medidas legais sejam respeitadas. A Operação Integration é um reflexo das complexidades do sistema judicial e das interações entre figuras públicas e a lei. Enquanto o Ministério Público de Pernambuco e a Polícia Civil prosseguem em sua busca por clareza, a sociedade observa atentamente, esperando que a verdade prevaleça e que o devido processo legal seja rigorosamente seguido. A combinação de pressões externas, como a mídia e a opinião pública, junto com as exigências de uma investigação meticulosa, tornará este caso um marco no combate à lavagem de dinheiro e à corrupção, em ambientes onde a visibilidade e a responsabilidade são cruciais. À medida que a Operação Integration continua a se desenrolar, diversos fatores contribuem para suas complexidades e impactos. Vamos explorar mais a fundo as implicações legais, sociais e o papel da sociedade civil neste contexto. A investigação não se limita apenas a Gustavo Lima e Deolane Bezerra. Ela abrange um espectro mais amplo de práticas financeiras no setor de entretenimento e apostas. A lavagem de dinheiro é um crime grave, e se comprovadas as acusações, as consequências legais podem ser severas, incluindo penas de prisão e multas substanciais. Um aspecto crítico da investigação é a suposta conexão entre as operações de apostas e o jogo do bicho, uma prática que, embora popular no Brasil, é considerada ilegal. A intersecção de atividades legais e ilegais pode complicar as investigações, pois muitas vezes os recursos utilizados em apostas legítimas podem vir de fontes ilícitas. A análise detalhada das movimentações financeiras é, portanto, essencial para entender a origem dos recursos e a natureza das transações. A sociedade civil e a mídia desempenham papéis cruciais na formação da narrativa em torno do caso. As redes sociais, em particular, têm amplificado as vozes dos cidadãos, permitindo que a opinião pública se manifeste sobre a investigação e seus desdobramentos. A pressão da opinião pública pode influenciar o andamento das investigações. Em um cenário onde figuras públicas estão envolvidas, a sociedade clama por transparência e justiça. Este clamor pode levar as autoridades a serem mais diligentes em suas investigações, mas também pode resultar em julgamentos precipitados. A responsabilidade social é,
portanto, uma questão central: como garantir que os direitos dos investigados sejam respeitados enquanto se busca a verdade? A condução de uma investigação como a da Operação Integration levanta questões éticas significativas. O equilíbrio entre a necessidade de uma investigação robusta e a proteção dos direitos individuais é uma discussão contínua no campo do direito penal. O papel da juíza, que está sob escrutínio por sua abordagem, destaca a importância de um judiciário imparcial e distante de pressões externas. A transparência nos processos judiciais é vital para manter a confiança do público no sistema. A divulgação regular de informações sobre o andamento da investigação, respeitando os direitos de todos os envolvidos, pode ajudar a mitigar a desconfiança. A comunicação clara e precisa é fundamental para evitar especulações que podem prejudicar a reputação de indivíduos e a credibilidade das instituições. Com o recurso do MPP em andamento, o TJP enfrenta a responsabilidade de decidir sobre a continuidade das diligências e a imparcialidade da juíza. O resultado desse processo pode estabelecer precedentes importantes para futuras investigações de natureza semelhante. Caso o TJP decida a favor do MPP, novas diligências poderão ser realizadas, aumentando as chances de coletar evidências substanciais que sustentem uma denúncia. Se o tribunal rejeitar o recurso, o MPP terá que trabalhar com as evidências já coletadas, o que pode limitar a possibilidade de uma denúncia bem fundamentada. Dependendo da complexidade do caso, é possível que a questão chegue ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, especialmente se houver apelações sobre a conduta da juíza ou a legalidade das ações do MPP. A Operação Integration não é apenas um caso isolado. Ela reflete um momento crítico no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no Brasil. À medida que a sociedade observa e espera por resultados, a importância de assegurar um processo judicial justo e transparente se torna ainda mais evidente. O desfecho deste caso poderá não apenas impactar a vida dos envolvidos, mas também moldar a percepção pública sobre a eficácia das instituições brasileiras na luta contra crimes financeiros. O equilíbrio entre justiça e a proteção dos direitos individuais será um desafio contínuo, exigindo um compromisso coletivo, em prol de um sistema mais justo e responsável. O caso envolvendo Gustavo Lima e Deolane Bezerra, no contexto da Operação Integration, está se desenrolando em um cenário complexo e multifacetado. A seguir, abordaremos aspectos adicionais e suas implicações legais, sociais e culturais. A Operação Integration é uma investigação abrangente, envolvendo múltiplas entidades, incluindo a Polícia Civil, o Ministério Público e órgãos de fiscalização financeira, como o COAF. A colaboração entre essas entidades é essencial para decifrar as intricadas redes de movimentação financeira que podem estar associadas à lavagem de dinheiro. A cooperação entre o MPP e a Polícia Civil é vital. O MPP não apenas solicita diligências, mas também analisa as informações coletadas. Isso implica um trabalho conjunto para garantir que as evidências sejam robustas o suficiente para suportar uma eventual denúncia. A falta de uma comunicação clara entre esses órgãos pode resultar em falhas na investigação, comprometendo a eficácia do processo. A condução da investigação também levanta questões processuais significativas. A postura da juíza Andréa Calado da Cruz está sendo questionada, e isso traz à tona a importância da imparcialidade judicial. A confiança no sistema jurídico depende da percepção de que as decisões são tomadas com base em evidências, e não influenciadas por opiniões pessoais ou pressões externas. Um dos principais pilares do Estado de Direito é o respeito aos direitos dos acusados. A necessidade de um julgamento justo e da presunção de inocência é fundamental. A pressão pública pode, por vezes, criar um ambiente hostil para os acusados, colocando em risco sua reputação e direitos. Garantir que os investigados tenham a oportunidade de se defender adequadamente é crucial para a legitimidade do processo. As figuras públicas envolvidas na Operação Integration são ícones da cultura popular brasileira. Gustavo Lima, um renomado cantor sertanejo, e Deolane Bezerra, uma influenciadora digital de grande alcance, têm suas vidas e carreiras sob intenso escrutínio.
O impacto social dessa investigação pode ser profundo, não apenas para os envolvidos, mas também para seus seguidores e a sociedade em geral. O caso pode influenciar a maneira como figuras públicas são percebidas em relação a questões de ética e responsabilidade financeira. O envolvimento de celebridades em controvérsias legais pode levar a uma reavaliação da cultura do entretenimento, onde o glamour e o sucesso muitas vezes obscurecem questões éticas mais profundas. A cobertura midiática tem um papel crucial na formação da opinião pública sobre o caso. A maneira como as informações são apresentadas pode afetar a percepção de culpabilidade antes mesmo de um julgamento. A mídia, ao buscar cliques e visualizações, pode, inadvertidamente, contribuir para um clima de hostilidade em relação aos investigados. A responsabilidade da mídia em reportar fatos de maneira objetiva e equilibrada é fundamental. As organizações de notícias devem buscar uma abordagem que considere as implicações de suas reportagens, evitando sensacionalismo que possa prejudicar o processo judicial e a reputação dos envolvidos. Com a continuidade da investigação e a espera por decisões judiciais, várias questões permanecem em aberto. A eficácia das novas diligências solicitadas pelo MPP será um fator determinante na evolução do caso. Quanto mais informações forem coletadas e analisadas, maior será a probabilidade de que o MPP consiga fundamentar uma denúncia. Se as novas diligências revelarem evidências substanciais, o MPP poderá formalizar uma denúncia. Isso iniciaria um processo judicial que poderia durar meses ou até anos, dependendo da complexidade dos casos. Se as evidências não forem suficientes, o caso pode ser arquivado, o que levantaria questões sobre a eficácia da investigação e a possibilidade de futuras ações legais. Dependendo das descobertas e do resultado da operação, pode haver um impulso para reformar legislações relacionadas a jogos de azar e lavagem de dinheiro, buscando prevenir práticas ilícitas no futuro. A Operação Integration é um microcosmo das complexidades enfrentadas pelo sistema judicial e pela sociedade brasileira em relação à ética, responsabilidade e justiça. À medida que o caso avança, ele não apenas moldará o futuro dos indivíduos envolvidos, mas também poderá levar a mudanças significativas na forma como o Brasil aborda a corrupção e a lavagem. A Operação Integration, que investiga Gustavo Lima e Deolane Bezerra, é uma questão que vai além das figuras públicas envolvidas. Este caso propõe uma discussão abrangente sobre a dinâmica entre celebridades, a justiça e a sociedade. A seguir, exploramos aspectos adicionais que envolvem a operação, incluindo suas repercussões legais, sociais e culturais. A lavagem de dinheiro é um processo complexo que envolve várias etapas para ocultar a origem ilícita dos fundos. A investigação da Operação Integration busca identificar essas etapas e as práticas utilizadas para disfarçar atividades ilegais. Compreender as técnicas de lavagem de dinheiro é crucial para desmantelar essas operações. A investigação deve focar em identificar transações que possam indicar esses métodos, especialmente no contexto das apostas e do jogo do bicho. As figuras públicas frequentemente têm um papel de modelo a seguir, e seu comportamento pode influenciar milhões. A conexão entre a ética e o comportamento financeiro é um tema emergente no setor de entretenimento, levantando questões sobre a responsabilidade social dos artistas e influenciadores. O público espera que seus ídolos atuem de maneira ética e responsável. Quando esses padrões não são atendidos, a reação pode ser intensa. A percepção de corrupção ou envolvimento em atividades ilícitas pode resultar em boicotes, perda de seguidores e um impacto permanente na carreira de uma celebridade. As redes sociais amplificam as vozes dos cidadãos e têm um papel significativo na formação da narrativa, em torno de casos como a Operação Integration. A interação direta entre figuras públicas e seus seguidores pode criar uma pressão adicional sobre os envolvidos na investigação. Os comentários e reações nas redes sociais podem influenciar não apenas a reputação dos investigados, mas também a forma como a mídia cobre o caso. As campanhas de apoio ou oposição nas plataformas sociais podem moldar a percepção pública e, potencialmente, afetar o andamento da investigação.
O sistema judicial enfrenta desafios significativos ao lidar com casos de alto perfil. A necessidade de manter a imparcialidade em meio a pressões externas é crucial para a legitimidade do processo. Os juízes devem navegar entre a pressão da mídia, a expectativa do público e a necessidade de um julgamento justo. A percepção de que um juiz pode estar influenciado por fatores externos pode minar a confiança no sistema judicial. A transparência nas decisões judiciais e a comunicação clara sobre o andamento do caso são essenciais para manter essa confiança. A operação não é apenas uma investigação sobre lavagem de dinheiro. É um reflexo da luta mais ampla contra a corrupção e a impunidade no Brasil. À medida que a investigação avança, a expectativa é que novos desdobramentos surjam. O MPP e a Polícia Civil continuarão a trabalhar em conjunto para coletar evidências e analisar as movimentações financeiras. As novas diligências solicitadas têm o potencial de mudar o rumo da investigação, dependendo da natureza e da quantidade de informações obtidas. A continuidade das investigações é vital para garantir que a verdade seja descoberta. O MPP deve operar de forma diligente, respeitando os direitos dos acusados, enquanto busca entender a complexidade das movimentações financeiras envolvidas. A combinação de rigor investigativo e respeito ao devido processo legal será fundamental para o sucesso da operação. A Operação Integration se apresenta como um caso emblemático que reflete as tensões entre a justiça, a ética e a cultura popular no Brasil. Fiquem sempre atualizados a partir do nosso canal. Até a próxima!